para que a palavra ela chegue a nós de uma forma de acordo com o que ela foi enviada para esse propósito. Ore ao Senhor, ore pelo seu irmão, abençoe a vida dele, ore pelo coração dele. Amém? Vamos preparar o nosso espírito, continuar preparando o nosso espírito, né? Para receber a palavra. Ver o Senhor, que ela possa ver a mão do Senhor. Senhor Jesus, Senhor, venha com a sua vida, Senhor, venha com o seu poder, venha, Senhor Jesus, com a sua edificação, Senhor, para a vida dela. Senhor, mostra a ela qual é a sua vontade, Senhor, mostra a ela o que ela deve fazer, mostra a ela quais são as mudanças necessárias, Senhor, para que ela possa seguir em frente. Ó Senhor Jesus, aparece para ela, ó Senhor, e ela não tenha dúvida de que é o Senhor quem está falando, quem está fazendo, quem está transformando. Ó Senhor, o Senhor conhece o coração da sua filha, o Senhor conhece o mais profundo do seu ser, Senhor, e nós vemos que o Senhor vem mudando, o Senhor vem transformando, Senhor, é dia após dia. Ó Senhor, abençoe a sua saúde, Pai. Ó Senhor Jesus, Senhor, cuida dela, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, te somos gratos por essa manhã de amor, essa manhã de festa, essa manhã, Senhor, de ressurreição. Senhor, fostes mortos, Senhor, se entregastes por nós, se entregaste, Senhor, pelos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa, Senhor, das nossas ofensas. Mas Deus, recebendo, Senhor, o teu sacrifício, aceitando o teu sacrifício, Senhor, numa manhã como esta, Senhor, o Senhor foi ressuscitado dentre os mortos, cheio de poder, de autoridade, cheio de glória, Senhor, cheio de honra. Senhor, e nessa manhã nós queremos, Senhor, colocar o Senhor como centro, que o Senhor venha, Senhor, ocupar, Senhor, o centro dessa comunhão. Que o Senhor seja o centro, assim como o Senhor é na tua palavra, o centro unificador de todas as coisas. Senhor, se nós estamos aqui nessa manhã é por causa do Senhor. Se nós estamos aqui respirando, Senhor, é por teu intermédio. Se nós estamos aqui vivos, Senhor, contemplando, Senhor, a palavra, contemplando, Senhor, a tua face, desfrutando da presença dos nossos irmãos, é porque o Senhor nos uniu. É porque o Senhor nos conectou em Deus novamente. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos conectar novamente. Obrigado, Senhor, por nos trazer de volta. Estávamos perdidos. Éramos como ovelhas, Senhor, desgarradas, soltas. Senhor, à mercê, Senhor, dos lobos vorazes. À mercê, Senhor, do príncipe deste mundo. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós fomos libertos do império das trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados para o viver da igreja. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua obra. Obrigado, Senhor, pela tua pessoa maravilhosa. Que o Senhor possa, Senhor, ocupar o lugar de primazia na nossa vida, como sendo o centro, Senhor, de todo o universo, o centro da vontade de Deus. Isso seja também, Senhor, o centro do nosso viver. Que nada venha, Senhor, estar acima do Senhor na nossa vida. Que nada venha, Senhor, estar acima do Senhor nos nossos pensamentos. Que nada venha estar acima do Senhor no nosso coração. Mas que o Senhor seja tudo em todos, Senhor. Ó, Senhor, cumpra a tua palavra no nosso meio. Continua cumprindo como o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pelos milagres que o Senhor tem feito, Senhor, no nosso meio. Ó, Senhor, a tua palavra tem se cumprido, Senhor. Tua palavra profética, muito obrigado pelo teu falar. Que o teu falar venha nos guardar, nos abençoar, venha nos proteger. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus,
Graças a Deus por essa manhã de festa, essa manhã de ressurreição. Essa manhã em que nós nos lembramos da pessoa do nosso Senhor. Numa manhã como essa, o Senhor tinha sido ressuscitado. Olha que festa. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto que naquela sexta-feira, muitos estavam ali aos prantos, muitos estavam ali tristes, muitos estavam ali perdidos, porque tinham perdido a presença do Senhor. Mas numa manhã como essa, irmãos, todos estavam alegres, porque Ele havia ressuscitado. Cristo ressuscitou. Cristo hoje está no nosso meio, mas Ele também está dentro de nós. Oh Senhor, que maravilha. Cristo está dentro de você. Vira para o irmão que está do seu lado, para o seu vizinho, e fala: Cristo está dentro de você. Mas não receba essa notícia, irmãos, de qualquer maneira, não. Isso aí não é uma notícia. Isso aí é o maior, irmãos, isso aí é a maior dádiva de todo o universo que Deus pode te dar. É te dar Cristo. Cristo, irmãos, Ele é tudo em todos. Essa semana nós estamos vendo sobre a semana 1 do nosso alimento diário. Estamos entrando no livro, na epístola de Paulo aos Colossenses. E nós já vimos a semana 1 deste volume aqui, ó. Cristo, o centro da obra de Deus. Flávio deu uma boa introdução ontem, nós iremos concluir hoje. Mas antes disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55, versículo 10. Abra comigo Isaías 55, 10. Porque Isaías 55, versículo 10. Capítulo 55, versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. A chuva e a neve, ela tem a sua função. Se ela desceu do céu, é porque ela tem uma função. Ela tem um desígnio. Ela tem uma obra a ser cumprida. Aqui, em especificando a neve e a chuva, é para que reguem a terra, fecundem e façam brotar. No versículo 11, o Senhor compara a palavra, a neve e a chuva, e Ele fala: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. O que quer dizer isso? A palavra, quando ela sai da boca de Deus, o que é não voltar vazia? A palavra, quando sai, ela não volta só a palavra. Se ela voltasse só a palavra, da mesma forma que saiu, ela voltaria vazia. Você está me entendendo? Mas ela traz algo com ela. A palavra, ela traz algo junto dela. A palavra, quando ela sai, por isso que o Senhor falou: ide, Mateus 28, por todo o mundo. Pregai o evangelho. A palavra sendo falada, ela não volta vazia, ela traz algo com ela. Certo? E o que é esse algo que a palavra traz? Olha para o seu lado. Olha para o seu lado. Está a resposta. Aí está esse motivo pelo qual a palavra é falada. E a palavra nessa manhã, ela nos trouxe aqui. A palavra, ela nos uniu aqui, porque a palavra é o próprio Cristo. Então, quando a palavra sai e é falada, irmãos, ela não volta a palavra como ela saiu. Ela volta acompanhada, ela traz algo.
Em específico, não vamos usar o termo algo, vamos usar alguém. A palavra um dia foi falada e você estava longe. E quando chegou a você, essa palavra te trouxe com ela. Irmãos, isso é maravilhoso. É a palavra que nos traz, é a palavra que nos une, é a palavra que nos completa. Aí aqui fala, saireis com alegria e em paz sereis guiados, porque a palavra nos guia. Os montes e os outeiros romperão em cânticos. Quando você, irmãos, quando essa palavra sai, olha só que interessante. Porque aqui fala, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quando a palavra sai, irmãos, toda a criação aguarda o retorno da palavra. Toda a criação, quando a palavra é falada. Por exemplo, eu vou usar um termo para você aqui, bem rasteiro para você entender, que tem aqui um caminho, e aqui tem árvores, e aqui tem outeiros. E a palavra é direcionada. Então, quando a palavra é direcionada por aquele caminho, as árvores e os outeiros aguardam. Vamos aguardar o retorno. Quando a palavra volta acompanhada com aquele para qual ela foi enviada, as árvores batem palmas, os outeiros se alegram, porque a palavra retornou com resultado. A palavra retornou com um resultado, e você é o resultado da palavra de Deus. Vira para o irmão, nessa manhã nós vamos encorajar você a falar bastante isso aí. Vira para o irmão que está do seu lado, você é o resultado da palavra de Deus. Agora você imagina os montes e os cânticos rompendo os montes e os outeiros rompendo em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo batendo palmas, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a multa. É o resultado dessa palavra. Quando a palavra chega, meu irmão, ela opera algo não permanece o mesmo. Você está entendendo isso aí? Talvez na sua casa, na sua vida tenha sido o mesmo. Talvez no seu casamento, talvez no seu viver, tenha sido o mesmo viver de anos atrás. Mas você precisa crer que quando chega a palavra, algo acontece e algo muda. Porque às vezes a sua vida era um espinheiro. Quem aqui às vezes não é um espinheiro, né? Na sua casa está um espinheiro. O que é um espinheiro? Você encosta e fura. Você encosta e é machucado. Não pode nem encostar. Esposo, marido e mulher estão dormindo um de um lado e do outro, porque se encostar fura. Se encostar ali machuca. De tanto espinho, irmãos. Seu casamento está um espinheiro? O seu viver na sua casa está um espinheiro? No seu trabalho está um espinheiro? Mas no lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto: glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. A obra que a palavra faz, irmãos, ela jamais será extinta. Então vamos ver no decorrer dessa mensagem. Flávio começou, nós vamos concluir. Dentro do livro de Colossenses, nós iremos ver ainda muita coisa. Estamos apenas no volume 1. Tem mais 5 volumes. Que nós possamos, irmãos, abrir o nosso coração. Senhor, que a palavra que me está sendo falada cause esse resultado. Porque a palavra, irmãos, ela precisa causar algo em nós. Aqui fala que o lugar que ela chega muda. O lugar que ela chega, algo é transformado. É o fluir do rio. Aquele rio que é o rio de vida, quando chega no mar morto, o que acontece? As suas águas ficam saudáveis. Irmãos, essa é a palavra de Deus. O lugar que ela chega, irmãos, algo é transformado. Porque quando Deus fala, algo acontece. Se você ver Gênesis capítulo 1, está muito claro, não vamos entrar nisso aí. O que fala ali em Gênesis capítulo 1? Disse Deus, e haja luz, e houve luz.
Não deixou de haver, porque uma vez que Deus fala, algo acontece. E disse Deus, haja luz e houve luz. Primeiro vem a palavra, depois vem o resultado, depois Deus olha e contempla e fala, isso é bom. Na minha e na sua vida, quando a palavra chegar, precisa causar um resultado. Mas além desse resultado, Deus precisa olhar e falar, olha, isso é bom. Porque não é isso que Deus fez quando Ele disse, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Então, irmãos, assim precisa ser o nosso viver. A palavra precisa operar em nós. Antes da palavra operar no seu vizinho, no seu irmão, ela precisa operar em você. Não tem como você ser portador de uma palavra, sendo que essa palavra ainda não operou em você. Primeiro, irmãos, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Primeiro nós precisamos, irmãos, nós buscarmos diante do Senhor essa transformação. Aí sim você estará no caminho certo para levar essa obra, essa palavra às outras pessoas. Aí uma vez que você está levando essa palavra, as árvores batem palmas, os outeiros rompem cânticos. Isso se torna memorial para sempre, para a glória do Senhor. Colossenses, nós estamos saindo, irmãos, do livro de Efésios, Flávio falou isso ontem. Efésios nos mostra como foco principal. Nós vimos no Alimento Diário na série passada. Qual que era o título central da série passada do Alimento Diário? Vamos ver se você está bom de... Não, o central do Alimento Diário passado. A nossa missão, a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Qual que é o foco de Efésios? A edificação da igreja. O livro de Efésios, o foco do livro de Efésios está nos mostra a edificação da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 23 nos fala a respeito 22, 23, que para ser, Efésios 1, 23, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja, para que pela igreja, Cristo se torne o cabeça sobre todas as coisas. E no versículo 23 fala, o que fala no versículo 23 de Efésios capítulo 1? E pôs... Leia aí, você abriu, a minha não está aberta não. Efésios 1, 22 e 23, o que fala o 23? A plenitude daquele. Cristo é esse que enche todas as coisas. Que a tudo enche. Então nessa manhã eu e você precisamos orar, Senhor, enche a minha vida. Porque o Senhor é esse que enche todas as coisas. Senhor, enche o meu coração. Senhor, enche, Senhor, a minha mente. Enche as minhas emoções. Enche, Senhor Jesus, as minhas vontades. Enche o meu espírito. Transborda do meu espírito. Alcance a minha alma. Senhor, alcança as minhas emoções que estão desequilibradas. Essa manhã as minhas emoções estão desequilibradas. Senhor, alcança a minha mente está longe, Senhor. A minha mente, o meu corpo está aqui. Os meus ouvidos físicos estão ouvindo essa palavra, mas a minha mente está longe, está voando. A minha mente, Senhor, está pairando por outras coisas. Quantos aqui, talvez, não pode estar aqui, irmãos, com todo respeito, de corpo presente? Quem aqui já não participou daquele momento, né, daquela celebração de corpo presente? O que é o corpo? Só o corpo está ali. Irmãos, talvez nós essa manhã estejamos assim. Você está aqui de corpo presente, mas a sua mente está longe. Você está perturbado, você está preocupado com o que você vai fazer no almoço. Olha como que nós somos, irmãos, ainda aquém do que o Senhor espera. Você está preocupado com o que você vai fazer amanhã. Eu estou aqui, mas eu preciso chegar em casa e correr. Eu estou precisando correr, eu tenho que correr, porque amanhã senão não dá tempo. Irmãos, a nossa mente está longe. Nós não conseguimos nos aquietar, é Marta e Maria, para ouvir a palavra. Ore, Senhor,
enche a minha mente. Enche a minha vontade. Talvez a minha vontade é qualquer outra coisa, menos o Senhor. Talvez, Senhor, o Senhor tenha sido a minha vontade nessa manhã, mas a minha segunda ou terceira vontade. Mas eu tenho uma primeira. E talvez, Senhor, essa primeira vontade não é o Senhor. Você sabe o que nós precisamos, irmãos? Ser sinceros com o Senhor. Pedro foi um Pedro transformado porque Pedro foi sincero com o Senhor. João capítulo 21, quando o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Não vou entrar nesse detalhe, mas o significado da palavra amor, existem 4 aplicações no original grego. O Senhor estava perguntando: Pedro, você me ama agapau ou ágape, um amor sacrificial? Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Na NVI, quando ela traduziu o Novo Testamento nessa passagem, ela traduziu da seguinte forma: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você. O Senhor pergunta: Pedro, tu me amas ágape? Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Pela terceira vez o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro falou: Senhor, tu sabes. Aí que ele entristeceu. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te considero. Era esse, irmãos, o significado original. Senhor, eu te considero, mas do jeito que eu estou hoje, Senhor, eu vejo a minha situação e eu vejo que eu cometi o erro de achar lá atrás, naquela quinta-feira, ao torno daquela mesa, quando eu abri a minha boca e falei: Senhor, eu morreria pelo Senhor. E na verdade, não é isso tudo, Senhor. Mas Cristo, a vida de Deus foi sendo trabalhada em Pedro, e Pedro alcançou a maturidade, a ponto de morrer fisicamente por Cristo. Quando o Senhor falou em João capítulo 21, quando fores moço, tu te cingirás, irás para onde queres. Mas quando fores velho, outro te cingirás e te levarás para onde não queres. O Senhor estava falando ali a respeito de uma morte. E era a morte de cruz. Lembra quando o Senhor falou: tu estenderás as mãos. Espiritualmente falando, é que o Espírito, a partir daquele momento, iria guiar Pedro. Mas fisicamente falando, quando o Senhor falou: tu estenderás as mãos. E Pedro, e um dia você será crucificado por minha causa. Literalmente, Pedro em Roma foi crucificado por causa de Cristo. Ele morreu, ele cumpriu aquele sentimento que ele tinha, ele chegou nele. Ele chegou àquele ponto, porque ele foi sincero com o Senhor. Nessa manhã, irmão, seja sincero com o Senhor. Ore no seu espírito: Senhor, eu estou aqui, mas a minha mente está vagando. Senhor, eu estou aqui, mas a minha vontade é outra. Eu estou aqui, Senhor, mas as minhas emoções estão desequilibradas. Senhor, encha a minha vida, encha o meu espírito, encha a minha alma, encha o meu ser, para que eu transborde, Senhor, a tua vida por onde eu passar. Então, irmãos, Efésios nos mostra isso. E Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Nós lemos, foi a leitura-chave, os versículos-chave dessa semana. Colossenses capítulo 1, versículo 13 fala: Ele nos libertou do império das trevas. Colossenses 1, 13. Ele quem? Cristo. Nos libertou. Nos libertou do império das trevas. Porque antes de um homem crer em Jesus, aceitar o Senhor, antes de um homem ele confessar o Senhor, esse homem se encontra no império das trevas. Ele não sabe, ele não tem noção, mas ele está no império das trevas. Mas o Senhor libertou, nos libertou. Olha para o irmão que está do seu lado, cheio de alegria, irmãos. Irmãos, abre a sua, irmãos, mostra esse sorriso maravilhoso. Fala: irmão, Ele nos libertou do império das trevas.
primeiro passo é Ele nos libertar. Mas Deus, Ele é tão sábio, filha. Porque o que acontece com o homem se ele for liberto e o Senhor deixar ele no mesmo lugar? Ele vai se corromper de novo. Não tem jeito, é isso aí. Ele vai desbanguelar de novo, né? Ele vai desbanguelar. A Aninha está traduzindo as mensagens agora. O serviço de transcrição da igreja, viu? A Aninha está ali. E eu acho que ela vai escrever isso. Desbanguelar? Será que ela vai escrever isso? Jesus é o Senhor. Então ele vai desbanguelar de novo. Então, irmãos, se Cristo nos salva e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou te salvar, mas eu vou te deixar vivendo a sua mesma vidinha que você tinha. Eu vou te deixar você aí no mundo, sossegado, não esquenta a cabeça, porque uma vez salvo, sempre salvo. Não tem isso aí, esse chavão aí? Eu estou salvo mesmo? Para que eu vou esquentar a minha cabeça? Irmãos, o Senhor, quando Ele faz a obra, Filipenses fala que aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir. Deus não é um Deus de meia obra. Deus não é um Deus que faz as coisas pela metade. Ele nos libertou. Primeiro passo. Mas uma vez que Ele te libertou, Ele falou, olha, eu não posso deixar esse camarada no mesmo lugar que ele estava. Eu tenho que tirar ele. Ele nos transportou. Você foi liberto e você foi transportado. Transportado para onde? Para o reino do Filho do seu. E na prática, onde é o reino do Filho do seu amor? Hoje, Vani, eu sei que você sabe. A igreja. Por isso que você tem que valorizar a vida da igreja, as reuniões da igreja, estar junto com os irmãos, porque esse é o ambiente do reino do Filho do seu amor. Porque Deus sabe que se te libertar do império das trevas e te deixar nas mãos de Satanás novamente, você vai ser levado. O que Deus tem feito hoje, irmãos? A igreja, a vida da igreja, eu não estou falando desse local físico, isso não é isso aqui. Todos já estão cansados de saber disso, isso já é matéria dada. Mas hoje, irmãos, viver da igreja tipifica a arca. A grande arca que está sendo construída. E Deus falou, olha, você precisa entrar na arca. A porta da arca está aberta, irmãos. A porta da arca está aberta e Deus falando, olha, venha. Porque você foi liberto, mas você não pode ficar fora da arca. Você não pode ficar fora do reino do Filho do seu amor. Você está entendendo que uma vez liberto, Deus precisa agora trabalhar em mim e em você. Mas Deus vai trabalhar em mim e você lá fora? Vai, Fernanda? Ele vai nos trabalhar no lugar específico. Irmãos, um marceneiro, um oleiro, ele faz a obra onde? No seu lugar de trabalho. Um marceneiro, ele faz a obra onde? Na marcenaria. Um oleiro, ele faz a obra onde? Eu não sei qual que é o termo que usa. Na olaria, olaria, isso aí. Um oleiro, ele trabalha onde? Na olaria, não tem como ele trabalhar fora. Está entendendo, Yane? Amém. Isso aí. É isso aí. Aí Ele nos colocou nessa hora, irmãos, a vida da igreja é uma grande olaria. A vida da igreja, irmãos, é uma grande marcenaria. O Senhor está trabalhando em nós. Então, irmãos, não saia da vida da igreja. Se você chegou, irmãos, é porque Deus te trouxe. Não é à toa que você está aqui nessa manhã. Não é um homem que chegou e te trouxe. É o Deus que te chamou, usando esse homem como um canal. Como um instrumento. Porque Deus falou, eu preciso de você, porque eu tenho um lugar para você. Então, Ele nos libertou. E eu quero tocar nesse ponto aqui. Ele nos passado. Em que tempo que está isso aqui, Anne? Passado. E por que hoje nós ainda temos muitas coisas que nós precisamos ser libertos? Se eu não me engano, João, acho que é João capítulo 8, 36. O que fala ali? Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis libertos, sereis livres. Irmão, se nessa manhã há alguma coisa que ainda você não foi liberto, você precisa, irmãos, tomar posse da palavra. Senhor, aqui está escrito, eu li e eu não sabia, mas está escrito que o Senhor me libertou da influência do império das trevas. Senhor, e hoje eu preciso ser liberto. Você precisa ser liberto de quê? Liberta de quê? Então, irmãos, ore ao Senhor. Senhor, me liberta. Senhor, eu não sei de que você precisa ser liberto. Eu não sei, irmãos, mas todos nós precisamos ser libertos de alguma coisa, meu irmão. Mas você precisa pela fé. É tudo, irmãos, mediante a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa orar, Senhor, me liberta. Me liberta, Senhor, do meu temperamento explosivo. Me liberta, Senhor Jesus, do meu rancor. Me liberta, Senhor, da raiz de amargura. Me liberta, Senhor Jesus, da minha falta de perdão. Me liberta, Senhor Jesus, da minha apatia espiritual. Ore, Senhor, me liberta, porque aqui fala que Ele já te libertou. Às vezes nós queremos vencer. Você nunca vai vencer. Aí veio contrário à palavra, não é isso? Você nunca vai vencer. Você não vai vencer, irmãos. Porque você não é capaz de nada, de vencer em nada. Nós, irmãos, temos que viver uma vida de cristãos tomando posse do que Cristo já venceu. Às vezes fala, eu vou vencer, não vai nada. Você já tem que tomar posse do que Cristo já venceu. Você está entendendo? Ele já venceu, ele não tem que vencer mais nada, meu irmão. Ele já venceu, na cruz ele venceu. O que ele venceu? Pecado, pecados, ego, o mundo. Ele venceu Satanás, a morte. O que ele já venceu? Então, irmãos, viva uma vida tomando posse do que Cristo já fez. É isso, meu irmão. Aí você será um vencedor. Porque Romanos fala que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Entendeu? Então, irmãos, você foi liberto, você foi transportado, então Deus, Ele quer te transportar. Quem estava na conferência internacional lembra dessa palavra. É o caminhão de mudança. Você precisa, irmão, se mudar. Você precisa ir, o caminhão já está aí, já movimentando, e você está ainda com as suas coisas na vida antiga, no mundo. Você precisa entrar nesse caminhão de mudança aí, irmãos, e ser transportado. O Senhor me transporta. Versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção e remissão. Redenção no original grego. Libertação por meio de um pagamento, de um resgate. Você foi liberto do império das trevas, mas não foi de graça, não foi de qualquer maneira, meu irmão. Pedro fala que não foi por ouro, não foi por meio de ouro e prata que nós fomos o quê? Libertados, não fala, resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue. Irmãos, esse sangue, ele nos trouxe a redenção, ele pagou por nós. E a remissão, o que é a remissão? Remissão no original grego é você apagar tudo que está escrito nesse quadro. Você apaga. Você está entendendo? É algo que é apagado. Irmãos, os nossos pecados, uma vez que nós fomos, o Senhor nós obtivemos a redenção, o Senhor apagou nos registros de Deus os nossos pecados. E talvez você precise ser liberto. Eu vou falar um negócio aqui. Talvez você precise ser liberto de coisas que você fez há 10, 15, 20 anos atrás. Está vivendo lá atrás ainda, irmãos. Você já foi liberto em nome de Jesus. Está vivendo naquele arrependimento do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Para com isso, meu irmão. Meu irmão, o Senhor te libertou. Ó Senhor Jesus. Este versículo 15, este. Eu amo esse termo aqui, este. Paulo escrevendo aos Colossos.
ele apresenta o Senhor como este. Você está vendo a intimidade de Paulo com o Senhor ou não? Se eu chegar num lugar e vou apresentar Flávio, e se eu estiver acompanhado com Flávio, acompanhado aqui, ó, eu vou chegar e vou apresentar como? Irmãos, este é o Flávio. Agora, se eu chegar num lugar e ele não estiver acompanhado comigo, eu tenho como eu apresentar, irmãos, este é o Flávio, mas cadê? Cadê? Eu não tô sabendo quem é. Irmãos, Paulo apresentava Cristo dessa forma, este, como aquele que andava, irmãos, de mão dada com ele. Este é a imagem do Deus invisível, ou seja, o Deus que estava oculto das gerações, dos séculos. Aquele Deus, sabe aquele Deus que Moisés, lá em Êxodo, falou assim, olha, deixa-me ver somente a tua face. Irmãos, este Deus, ele se tornou manifesto em Cristo. Este é a imagem do Deus invisível. Olha aqui, o que é isso, meu irmão? Cristo é imagem. E imagem, quando Deus vai criar o homem, o que fala lá em Gênesis 1, 26? Disse Deus, façamos a nossa conforme. Qual que é a diferença de imagem e semelhança? A imagem é interior. Semelhança é exterior. Imagem é dentro, semelhança é fora. Todos os homens são feitos à semelhança de Deus. Mas nem todos são feitos à imagem. Porque a imagem é a manifestação exterior da vida interior. A imagem, irmãos, é Deus sendo trabalhado dentro de você para ser expresso. Então Cristo era igual, Cristo fisicamente era diferente dos demais? Não. Ele podia ser mais abatido, porque a Bíblia fala que ele era sofrido, ele era a fisionomia dele. Mas assim, humanamente falando, ele era igual. Então ele era a semelhança, todos eram iguais a ele. Em semelhança. Mas quando Paulo olha e fala, este é a imagem, ou seja, este Cristo que você está vendo aí, carne, osso e físico, que você olha, você fala, é um homem normal, dentro dele ele carrega a expressão de Deus, ele é o próprio Deus. É a imagem, é interior, este é a imagem do Deus invisível. Tanto que, João 14, versículo 8, não é isso? João 14, 8, Filipe chega, Senhor, o que Filipe? O Senhor falou a respeito do Pai, mostrar-nos o Pai. João 14, Filipe, tá bom, mostra-nos o Pai, isso nos é para nós isso basta. Senhor, Filipe estava falando, Senhor, você está aqui fisicamente, mas nós queremos ver o Pai. Cadê ele? Jesus repreende Filipe, há tanto tempo estás comigo? E não vê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Senhor, olha o que é isso, irmãos? Senhor, isso é muito maravilhoso. O primogênito de toda a criação, primeiro em série, né? Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui tem 3 aspectos. Aqui o primeiro aspecto, nele. Depois tem, por meio dele e para ele. São 3 aspectos. Na sua vida, o que você tem feito? As suas atitudes, o que você vive, você tem vivido nele?
O que você faz, irmãos, o seu andar, se você tem andado nele, você tem vivido nele. Irmãos, a nossa vida, Paulo estava mostrando aos Colossenses de que o que nós fazemos, nós precisamos fazer nele. Andar na luz, andar na verdade, andar no amor, andar no Espírito, andar na graça. Irmãos, tudo que nós formos fazer, nós precisamos ter Cristo como início. É nele. Aí aqui fala, por meio dele. O que você faz é por meio dele? E o que você faz é para ele? Irmãos, Paulo, quando ele escreve, ele traz esses itens maravilhosos. Ele fala, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele. Quer nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. A sua vida é para ele. Irmãos, fala com o irmão que está do seu lado, a sua vida é para ele. Agora você que recebeu essa notícia boa, fala para o outro, a sua vida é para ele também. Tudo que nós fazemos, irmãos, é para ele. Tudo que nós fazemos é para ele. Tudo que nós fazemos é por meio dele. Tudo que nós fazemos é nele. Se você perdoa o irmão, você não perdoa em si mesmo, você perdoa em Cristo. Para Cristo e por meio de Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando você serve aqui, você vem servir no local aqui, você está servindo nele. Você está vindo aqui o serviço de limpeza, vamos limpar esse salão. Você está aqui limpando, irmãos, você não está fazendo um serviço qualquer. Você não está fazendo uma limpeza. Você está fazendo um serviço nele. Por meio dele e para ele. Porque nós servimos a Deus e não a homens. Tudo que você for fazer na igreja, irmãos, tenha essa visão. Senhor, o meu serviço é no Senhor. O meu serviço é por meio do Senhor. E o meu serviço é para o Senhor. Tenho certeza que você vai servir com mais alegria. E para ele, não é isso? Tudo foi criado. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Oh, Senhor Jesus, antes de tudo. João 1:1. João capítulo 1, versículo 1, o que fala? No princípio era o verbo. O verbo é a palavra, é o logos. E a palavra, Apocalipse, é a pessoa de Cristo. Então, seja, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Irmãos, no princípio é antes de todas as coisas. Porque no princípio ele era. No princípio era o verbo. Não veio a existir, ele era. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando fala aqui que ele é antes de todas as coisas, a palavra precisa vir antes de todas as coisas. Na sua vida, nas suas decisões, no que você tem feito, Cristo é antes de todas as coisas? Cristo é antes de tudo? Cristo é antes de todas as coisas? No seu dia, quando seu dia começa, Cristo é antes de todas as coisas? Quando você abre os seus olhos, qual que é a sua primeira atitude? Cristo é antes de todas as coisas? Ou você já acorda atribulado? Oh, irmãos, nós estamos vivendo uma era em que muitos irmãos têm despertado para a misericórdia que já foi renovada, totalmente atribulados, totalmente balançados, preocupados, angustiados. Irmãos, nós precisamos ter essa visão, Senhor. O Senhor é antes de todas as coisas. Senhor, nessa manhã eu estou abrindo os meus olhos, porque o Senhor já me concedeu a tua misericórdia, porque ela já se renovou. Então, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, que o Senhor seja antes de todas as coisas na minha vida nesse dia. Irmãos, Ele é antes de tudo, irmãos. Cristo é o centro. Aí aqui fala, nele tudo subsiste. Você já sabe o significado disso aqui no grego. Subsiste é sunistal. Sunistal é unir num todo. Unir as partes num todo. No original grego. Unir as partes em um todo, em um ponto.
vamos usar um exemplo, é um imã. Um imã. Você espalha aqui várias pecinhas de metal, né? Você espalha, estão todas espalhadas. Aí você vem com o imã tem que ser poderoso, senão não une. Você vem com esse imã e aproxima, o que acontece? Aquelas partes elas vão se unindo. Aí elas vão grudando uma na outra, é interessante isso aí. Porque ela se torna magnetizada, não é isso? Aquela peça, a peça ela nem está em contato com o imã, mas ela já está magnetizada e ela atrai a outra. Porque ela está conectada. Você está entendendo? Você está conectado a Cristo, você vai atrair pessoas para Cristo. Você está entendendo? Aquele imã ali, irmãos, é isso. Você conecta, você atrai pessoas para Cristo, mas você precisa estar conectado ao imã. Você se torna magnetizado. Você está magnetizado, você tem esse magnético em você. Para você ter esse magnético, você precisa estar no imã. Então, irmãos, Cristo é esse que une todas as coisas num ponto só. Olha. Oh, Senhor. Um material que estava espalhado, Vaninho, não valia nada. Aquele montinho de areia, que só servia para gato passar e fazer as necessidades dele ali, e fazer bagunça e sujeira. O que Deus fala? Olha, vou pegar aquele monte de areia que está lá longe. Aquela areia, eu vou trazer ela. Aí agora já tem um tijolo lá do outro lado, eu vou pegar ele, eu vou trazer. Já tem agora um cimento que está longe. A argamassa é o vínculo, é o amor, né? É o amor que nos une. Então ele foi pegando aquela barra de ferro 3/8, aquela 5/16, e foi unindo. De repente ele constrói aquela construção, que é a edificação da igreja. Todos os materiais unidos em um só ponto. Cristo é esse que nos une, irmãos. O que nos trouxe nessa manhã? O que nos está fazendo estar aqui até essa hora? Cristo. Cristo nos uniu, Cristo nos conectou. E Cristo, irmãos, nos conectou em Deus. E Cristo nos conecta uns com os outros. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Cristo, irmãos, é o equilíbrio. Cristo conecta, nós temos visto muito sobre isso, né? O tecido. Os fios horizontais, verticais, os fios que vêm de Deus. Os fios horizontais, que somos nós. Aí Cristo, como aquele tecelão, ele vai unindo esses fios um no outro. Senhor. Aí você vê no seu alimento diário aqui, né? Tem esses riscozinhos aqui. Cada risco desse aqui é um de nós. Esse vermelho é um, esse laranja é outro, esse azul é outro, o verde é outro. Então, irmãos, nós somos diferentes. Mas Cristo nos une em um só tecido. Irmãos, Cristo nos uniu a Deus. Cristo nos uniu a Deus. Por meio dessa obra de amor. Senhor Jesus. Ele nos uniu. Ele nos levou a Deus. E Ele nos conectou a Deus. Você sabia que estudiosos, arqueólogos, porque não está a Bíblia, não nos dá esta afirmação. Mas a Bíblia fala que Cristo, quando estava indo para ser crucificado, Ele levou a sua cruz. Na época do Império Romano existiam vários tipos e modelos de cruzes. Existia a cruz em X, existia a cruz em forma de quadrado, ela não tinha diferença, era assim. Alguns estudiosos, eles relatam que a cruz que Cristo levou não foi a cruz inteira. Sabe, o braço vertical e horizontal, ele não carregou ela inteira. Alguns historiadores relatam que o braço, a estaca vertical já ficava fincada no Gólgota. Quer dizer, para quem passasse ali e falar, pronto, que já está te esperando. Já está aqui te esperando. Então, aquela estaca, irmãos, vertical, já ficava fincada, fixa. E Cristo levou o braço horizontal. Quando ele estava indo a caminho da cruz, ele levou o braço, porque o horizontal estava separado do vertical.
Estava separado. Você está entendendo? O braço vertical estava longe. O braço horizontal estava separado. Cristo pegou o braço horizontal, que somos nós, e levou o braço horizontal. Quando ele chegou, irmãos, eles uniram o horizontal com o vertical. Nesse momento, Deus levou o que estava longe, o horizontal, e Deus uniu ao vertical. Deus uniu o homem a Deus na cruz. Essa foi a união, irmãos. Deus falou, olha, eles estavam longe, eu trouxe eles para perto pela obra da cruz. Irmãos, que maravilha. Você foi unido a Deus novamente. Ó Senhor, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude é que enche, tá? Que enche. E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, olha só, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos no corpo da sua morte, no corpo da sua carne, não é isso? No corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deus te apresentou santo, inculpável e irrepreensível diante de Deus. Isso é pouco para você? Ou pode terminar a mensagem aqui? Terminei. Isso é pouco para você? Santo, inculpável. Então você está carregando culpa de quê? De Satanás. Colocou na sua cabeça e na sua mente que você é um culpado. Irmãos, nós precisamos crer na palavra. E eu vou terminar falando o seguinte: Cristo, ele é ainda o ponto de equilíbrio. Tá? Isso é maravilhoso, eu amo isso aí. Cristo, além de ser o unificador, o conector, ele é o ponto de... O que quer dizer isso? Quem é capaz de trazer equilíbrio para um relacionamento? Então, se o seu relacionamento está desequilibrado, falta Cristo nele. Se o seu marido e mulher, pai e filho, irmão, se o relacionamento está desequilibrado, é porque falta Cristo. Porque Cristo, irmãos, equilibra. Cristo, ele é o ponto de equilíbrio. Cristo é aquele que pega aquele que é muito rápido e aquele que é muito devagar e coloca num serviço. Agora vai valer a vez de quem? Do que é rápido ou do que é devagar? Vai valer a vez de Cristo, porque é o equilíbrio. Cristo nos traz equilíbrio, irmãos. Emocional, equilíbrio mental, equilíbrio, irmãos, de todo o nosso ser e também no nosso convívio. O Senhor nos fez pessoas diferentes, 100% na nossa alma, diferentes, e nos colocou no mesmo lugar. Vai valer a vez de quem? Vai valer a vontade de quem? Do que é rápido, do que é devagar? Do que é... Daquele que quer fazer desse jeito ou daquele que quer fazer desse jeito, Flávio? Vai valer a vez de quem? Já pensou nisso? Mas quando Cristo é o equilíbrio, irmãos, aquilo fica, é aquela balança, né? Alinhada. Quando Deus é o equilíbrio de um serviço, irmão, o serviço fica alinhado. Jesus é o Senhor. Fica de pé, vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém?